Boa tarde, pessoal. Vou falar com vocês hoje a respeito da dieta vegetariana. Estava um pouco sumido, nunca mais tinha gravado vídeos aqui nem para o canal no YouTube, nem para o Instagram, mas agora eu vou firmar esse compromisso com vocês de semanalmente estar lançando um conteúdo novo, tanto no canal no YouTube quanto no Instagram, para a gente poder estar discutindo mais. Também quero fazer uma live semanal com vocês, em que poderemos interagir cada vez mais, lançando suas dúvidas. Qualquer pergunta podem colocar nos comentários, podem curtir também o vídeo e podem seguir também aqui o canal. Bom, vou falar hoje a respeito da dieta vegetariana. Tracei aqui um cronograma, vou falar aqui da definição da dieta vegetariana, de prevalência, dos principais motivos que levam o paciente a querer seguir a dieta vegetariana, as consequências dessa dieta vegetariana, que se traz consequências, se não traz consequências, e o que a gente pode fazer para poder controlar essas possíveis consequências. Meu objetivo aqui é desvendar um pouco o mistério da dieta vegetariana. A maioria dos meus pacientes sabe que eu sou favorável a uma dieta rica em carne, então eu não considero a dieta vegetariana a dieta mais saudável, mas não estou aqui para criticar a dieta vegetariana, ou seja, eu estou aqui para apontar as deficiências que essa dieta acaba trazendo, e a gente vai lançar estratégias que a gente pode estar lançando mão para tratar essas consequências. Então, bom, a dieta vegetariana, segundo a Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, é considerado vegetariano todo aquele paciente que exclui de sua alimentação de alimentos ricos em carne, ou seja, qualquer tipo de carne, peixes, carnes magras, carnes gordas, é excluído esse tipo de alimento, podendo ou não o paciente consumir laticínios derivados do leite e ovos. Existe também o veganismo que seria uma dieta vegana mais radical, em que o paciente ele deleta completamente o consumo, ele não utiliza nenhum tipo de vestimenta, nenhum tipo de acessório, nenhum tipo de produto higiênico pessoal, cosmético de origem animal. Então ele vai além da comida, ele abomina qualquer tipo de produto que venha de origem animal. Isso o veganismo. Pronto, vamos falar então dos motivos. Quais são os motivos que levam o paciente a ser vegano? Então são vários os motivos que os artigos colocam, são vários os motivos, e os mais relatados nesses artigos na literatura médica é a questão ética, ou seja, muitos pacientes preferem ser vegetarianos porque consideram que os animais são seres senescentes, ou seja, são seres que sentem dor, são seres que têm prazer, que têm alegria, e por conta disso é um crime matá-los, e consequentemente eles se negam a consumir alimentos que dessa forma estará incentivando a matança desses animais, o que é um dado interessante, um motivo interessante, porque realmente eu também considero que os animais são seres senescentes também, mas é um ponto interessante. Bom, então, um outro motivo que leva muitos pacientes a seguirem a dieta vegetariana é por considerarem a dieta mais saudável, o que eu particularmente já não concordo, mas eles consideram que por ser uma dieta pobre em carne, uma dieta menos calórica, são pacientes que terão uma sobrevida maior, menos doenças cardiovasculares, pacientes que não engordarão tanto, pacientes que não sofrerão com obesidade. Eles consideram que a dieta vegetariana é uma dieta mais saudável. Isso leva muitas pessoas a seguirem esse estilo de vida. Um outro motivo é a questão do meio ambiente, que é um dado também interessante. Acredita-se que 33% das pastagens da terra cultivável no Brasil, por exemplo, está destinada à pecuária, à agropecuária, de forma que, na medida que você elimina o consumo de carne, teoricamente poderia estar utilizando essa terra para o cultivo de outras culturas, né? Um dado também interessante, uma justificativa também interessante. Outro ponto é que eles consideram que os animais, principalmente a pecuária, o gado, né, ele elimina muitas fezes, e consequentemente isso teria um efeito, a liberação dessas fezes acaba aumentando também a liberação de gás carbônico, e que poderia piorar o efeito estufa. Então também a nível ambiental, na medida que eles param de comer a carne, principalmente a carne bovina, a pecuária diminuiria e consequentemente o meio ambiente, segundo essa visão vegetariana, seria beneficiada.
Um outro ponto interessante é a questão dos familiares. Muitos são vegetarianos por intermédio da família, os pais são vegetarianos, os filhos acabam sendo, parentes próximos e tal. E questões espirituais, filosóficas também. Tem algumas religiões que acabam incentivando essa questão do vegetarianismo, como o budismo, como o hinduísmo e tal. E até mesmo o paladar. O paladar também é uma outra causa. Tem alguns pacientes que realmente não gostam da carne, não gostam de comer carne e simplesmente acabam adotando esse estilo de vida apenas por uma questão do paladar. Não é por questão filosófica, não é por questão ética, não é por questão ambiental, cultural, nada disso, simplesmente porque não gostam da carne e acabam optando pela dieta vegetariana. Então, esse estudo em São Paulo, que é um dos estudos mais recentes, que fala envolvendo a população brasileira, que eu fazendo um estudo a respeito da dieta vegetariana no Brasil, trazendo dados epidemiológicos, considera que 10% dos brasileiros homens se consideram vegetarianos e 9% das mulheres se consideram também vegetarianos, o que é um dado muito interessante, porque praticamente temos 20% dos brasileiros se considerando vegetarianos. Então, é um dado também interessante. Existe também um outro tipo de vegetarianismo, mas que não é muito aceito, que seria o vegetarianismo esporádico, que seria o indivíduo vegetariano que eventualmente come carne, duas ou três vezes por semana, mas esse não é o verdadeiro vegetariano. O verdadeiro vegetariano é aquele que realmente elimina completamente da sua dieta todas as fontes de carne, tanto carnes brancas quanto carnes vermelhas, como eu falei no início. Bom, então vamos lá. Por que eu não sou favorável à dieta vegetariana? Lembrando que não estou aqui para falar mal da dieta, estou falando por os pontos negativos dessa dieta. A dieta vegetariana é uma dieta muito rica em vitaminas, é rica em minerais, mas o nosso organismo ele não tem a capacidade de absorver com qualidade essas fontes minerais provindas da dieta vegetariana. O que acontece? Quando nós comemos muitos alimentos muitos vegetais, muitas verduras, há uma grande quantidade de minerais, há uma grande quantidade de zinco, de magnésio, de selênio, de cobre, de cromo, há uma grande quantidade de minerais que são fundamentais para o nosso organismo, mas nós não temos uma capacidade de absorver esses minerais de forma eficaz. Por exemplo, o feijão ele é rico em ferro, mas o íon presente no feijão é o íon férrico, que é um íon de valência 3+, um ferro de difícil absorção. Outro ponto que dificulta a absorção, por exemplo, do ferro presente no feijão é a presença de fitatos, a presença de oxalatos, a diminuição da acidez do estômago. Então são fatores que dificultam essa absorção. Então, quando, por exemplo, você come um prato de feijão, você pode até ter a ideia de que você está absorvendo bastante ferro. Ou seja, você, de repente, o paciente que tem um quadro de anemia, uma anemia ferropriva, uma anemia por deficiência de ferro, e aí ele é orientado a comer feijão na expectativa de que ele consiga absorver todo aquele ferro. Grande parte desse ferro que ele vai estar obtendo através do feijão não vai ser absorvido. Por quê? Porque é um ferro da valência 3+. E o ferro melhor absorvido é o ferro ferroso, no estado ferroso, o ferro da valência 2+. Então, assim, são fatores que dificultam a absorção. Outro mineral que também é muito dificultado pela absorção, por exemplo, da dieta vegetariana, por exemplo, o zinco, pela mesma razão. O oxalato, alguns flavonoides, alguns polifenóis dificultam a absorção do zinco, ou seja, o paciente está consumindo alimentos ricos em zinco, vegetais ricos em zinco, mas que não está tendo o efeito desejado. Por quê? Pela presença desses fitatos, pela presença dessas fibras, pela presença desses polifenóis que dificultam a absorção. Já, por exemplo, a carne vermelha, ela também é rica em ferro, ela também é rica em zinco. E ela não tem esses detalhes, por exemplo, ela não tem fitato, ela não tem oxalato. E o íon ferroso é o estado do ferro na carne vermelha. Ou seja, a carne vermelha, ela contém o ferro na valência 2+, que é o estado ferroso, que é o ferro melhor absorvido. Ou seja, a carne vermelha, comendo, por exemplo, uma carne vermelha, você acaba tendo uma maior biodisponibilidade desse ferro, desse zinco também.
Outro ponto interessante é com relação à vitamina B12. Não existe forma ativa de vitamina B12 nos vegetais. E por não ter forma ativa de vitamina B12 nos vegetais, praticamente todos os pacientes vegetarianos vão ter deficiência de vitamina B12. Na verdade, vão ter deficiência de vitamina B12, vão ter deficiência de zinco e vão ter deficiência de ferro. Mesmo comendo feijão, mesmo comendo ervilhas, grão de bico, mesmo comendo uma série de vegetais ricos em ferro, mas terão essa deficiência, e isso eu posso falar até por experiência, ou seja, não só com base nos artigos, com base na literatura, mas por experiência também no consultório. Pacientes com quadro de anemia que faz uso de tratamento por longo período, utiliza noripurum por um determinado tempo, que seria a administração do sulfato ferroso de forma venosa para aumentar a sua concentração sanguínea, e mesmo assim o paciente volta e meia ele acaba novamente apresentando um quadro de anemia. E por que isso? Porque na verdade a fonte de ferro dele, a fonte dietética, ou seja, a fonte alimentar de ferro, de zinco e de vitamina B12, por exemplo, é limitada. Por quê? Porque o organismo não consegue absorver. E se somarmos a isso uma diminuição da acidez do estômago, se a gente somar a isso um processo inflamatório, ou seja, um paciente obeso, é um paciente que tem uma comorbidade, um paciente que tem um câncer, um paciente que tem uma doença inflamatória sistêmica além, dificulta ainda mais essa absorção. Então, estamos falando de minerais fundamentais. O ferro é fundamental para a função da tireoide, ou seja, o hormônio que de verdade age no nosso organismo, responsável pelo nosso metabolismo, é o T3, que é triodotironina, que na verdade é obtido a partir do T4, que é a tiroxina. E essa conversão de T4 em T3 só é possível através de níveis de ferro saudáveis. O ferro também é fundamental para a estruturação da hemoglobina. Então, pacientes que têm níveis de ferro baixo acabam, além de terem um comprometimento da tireoide, do hormônio tireoidiano, da função do hormônio tireoidiano, ou seja, muitas vezes o paciente vai ter níveis hormonais tireoidianos adequados. Quando a gente vai colher o exame de sangue, estão todos os níveis hormonais de forma adequada, mas não estão de forma eficiente, ou seja, tem-se um hormônio da tireoide no papel adequado, mas que não está agindo de fato, comprometendo o metabolismo desse paciente. O outro ponto é que o ferro é fundamental para a constituição da hemoglobina. Se o paciente tem um quadro de anemia ferropriva, que é uma anemia por deficiência de ferro, o HB dele diminui, a hemoglobina dele diminui. Se cair muito, abaixo de 7, por exemplo, já tem indicação de hemotransfusão, que é tomar sangue na veia, por exemplo. Mas essa diminuição da hemoglobina, até mesmo para um ponto que não tenha indicação de hemotransfusão, ou seja, o paciente vive muitas vezes com hemoglobina de 9, o paciente vive muitas vezes com hemoglobina de 10, que é um quadro de anemia, e o paciente fica cada vez mais cansado, o paciente tem cada vez menos energia. Por quê? Porque o oxigênio chega menos nos tecidos. O oxigênio chega menos nos músculos, o oxigênio chega menos no cérebro. Por quê? Porque o oxigênio, para chegar no cérebro, para chegar nos tecidos, precisa da hemoglobina. E a hemoglobina dele está diminuída. E está diminuída pela deficiência de ferro, por mais que ele se alimente de forma adequada, ou pelo menos teoricamente de forma adequada, já que existe essa limitação com relação à absorção. Então não adianta simplesmente suplementar, tem que suplementar. Mas se ele puder melhorar a alimentação, é o ideal. Lembrando que, como eu falei, eu não estou aqui para condenar a dieta. Então, naqueles pacientes que realmente têm uma questão filosófica, que realmente não se sentem bem comendo carne e que querem fazer uma dieta vegetariana, podem fazer a dieta vegetariana. Não é a melhor para a saúde, mas é possível suplementar. Mas dessa forma é importante que o paciente tenha noção de que pela dieta ele jamais terá níveis adequados tanto de ferro como de zinco e principalmente de vitamina B12, porque como eu falei, não existe ela na forma ativa nos vegetais, tem que suplementar. Então, nesses casos, é possível sim o paciente ter uma dieta vegetariana, desde que tenha uma suplementação adequada. Pronto. E o zinco? Falei bastante do zinco, mas não falei da importância do zinco. O zinco é um oligoelemento que participa de mais de 3.000 reações no nosso organismo. E a grande importância do zinco está ligada principalmente à formação do DNA.
O zinco é importante para a formação do DNA, o zinco é importante para a formação do nosso sistema imunológico, para as nossas defesas, para a nossa cicatrização e também para a formação da massa muscular. Então, o paciente que está com dificuldade de ganhar massa muscular, muitas vezes pode ser deficiência de zinco. O paciente que está tendo infecções de repetição pode também ter um comprometimento desse zinco, que participa, como eu falei, de muitas reações do nosso organismo e que nós devemos suplementá-lo da forma adequada. E muitas vezes o paciente pode estar suplementando de forma adequada, teoricamente, mas como a dieta dele é uma dieta muito rica em oxalatos, em fitatos, em fibras, em polifenóis, que vem da dieta, principalmente da dieta vegetariana, o nosso organismo não consegue se ligar. Por quê? Porque o fitato ele se liga diretamente ao zinco, impedindo a nossa absorção. Então o nosso organismo não consegue absorver esse zinco porque ele imediatamente se liga ao fitato, se liga imediatamente ao oxalato. Outro mineral que também nosso organismo tem uma grande dificuldade de absorver na presença do oxalato, na presença do fitato, é o cálcio. O cálcio também tem uma dificuldade de absorção. Então, quando se tem uma dieta vegetariana, preocupa-se muito em suplementar o cálcio. Muitos pensam que a suplementação do cálcio é simplesmente porque o paciente não consome leite, o que é um erro. Tudo bem que o leite ele também é rico em cálcio, embora eu também não seja muito favorável ao leite, mas aí seria tema para um outro vídeo, para uma outra aula, para uma outra conversa. Mas o leite, tudo bem, o leite é realmente rico em cálcio, é uma excelente fonte de cálcio, mas o que leva principalmente o paciente vegetariano a ter deficiência de cálcio não é porque ele não consome leite, até porque o paciente vegetariano ele também pode consumir leite e ele também pode ser vegetariano. Agora, tudo bem, existe o vegetariano estrito, que ele não consome nada de derivados de leite, nem ovo, nem nada disso. Esses pacientes não consumindo leite também vão ter deficiência de cálcio, não simplesmente porque não estão consumindo leite, mas sim por conta de todos esses itens que estão presentes nas fibras, que estão presentes nos próprios vegetais, que dificultam a absorção. Então está lá o cálcio disponível para ser absorvido, mas imediatamente esse cálcio se liga ao oxalato, formando um composto insolúvel que impede o nosso organismo de absorção. E o cálcio, como sabemos, ele é fundamental para a integridade óssea, para a integridade dos dentes, para a cicatrização, para a contração muscular, ou seja, todas as vezes que a gente contrai a musculatura, para poder estar falando aqui com vocês, eu estou contraindo a minha musculatura, e isso só ocorre através de um mecanismo, através de bombas de cálcio. Então tem que ter cálcio. Cálcio é fundamental. Para a vida, cálcio é fundamental. Então, se o paciente tem uma deficiência de cálcio, isso também acaba comprometendo a qualidade de vida desse paciente. E a vitamina B12, como eu falei, não existe a forma ativa da vitamina B12 nos vegetais. Nesses casos é importante suplementar. Em geral, a vitamina B12 ela é produzida pelas nossas bactérias, pela nossa microbiota ao nível do cólon. É uma vitamina essencial à saúde, é fundamental para a formação do sistema nervoso central, para o bom funcionamento cerebral. A título apenas de curiosidade, uma vitamina B12 menor que 350 já traz repercussão sistêmica, o paciente já tem alteração gastrointestinal, o paciente pode ter sangramento, o paciente pode ter anemia. Existe a anemia megaloblástica, que é uma anemia causada por deficiência de vitamina B12, por deficiência de vitamina B9, que é o ácido fólico, e pode haver todo esse comprometimento pela deficiência da vitamina B12 também. Então é fundamental repor essa vitamina também. Bom, então, resumindo, eu quis deixar claro aqui através do vídeo, através dessa pequena aula a respeito da dieta vegetariana, que é uma dieta que o paciente vai ter carência nutricional, obrigatoriamente, porque a própria dieta dificulta a absorção desses oligoelementos essenciais à saúde. A falta desses oligoelementos, como eu tentei deixar claro, a falta do zinco, a falta do ferro, a falta da vitamina B12, vai ter consequência sistêmica, vai ter consequência na saúde, vai ter consequência na qualidade de vida do paciente, ou seja, muitas vezes o paciente não vai ficar internado. Muitas vezes o paciente não vai ter níveis de vitamina B12 tão baixos que vão exigir o internamento. Lembrando que se a vitamina B12 ficar realmente muito baixa, pode ser caso de internamento.
As repercussões podem ser tão graves que o paciente pode ser necessário interná-lo. Mas em geral não é o que a gente observa, não é o que eu observo no consultório, não é o que a literatura observa. A gente observa sempre níveis baixos, isso eu vejo diariamente no consultório, mas o paciente continua vivendo, só que ele acaba tendo um comprometimento da sua qualidade de vida. A sua qualidade de vida é comprometida em função dessas deficiências. Se o paciente quiser seguir a dieta vegetariana, pode, mas é importante que ele procure um médico para que possa estar suplementando essas quantidades ideais. Procure um nutricionista também para poder estar fazendo seu acompanhamento alimentar e um médico para suplementar essas vitaminas quanto necessárias. Ok? E se você não for vegetariano, não precisa ser, né? A dieta que eu mais recomendo é a dieta rica em carne, é uma dieta em que esses minerais não têm essa dificuldade de absorção. Por exemplo, o ferro presente na carne vermelha é um ferro de rápida absorção, é um ferro muito bom, em que a gente consegue absorvê-lo de forma mais eficiente, consequentemente diminui o risco de anemia. O zinco, mesma coisa, a vitamina B12 também. Então, a carne ela acaba sendo muito mais rica nutricionalmente. Mas aí vai de cada paciente, fica só aqui as minhas orientações com relação à dieta vegetariana e reafirmo o meu compromisso agora com vocês de semanalmente estar gravando conteúdo aqui no Instagram, aqui no YouTube, para que vocês possam estar acompanhando. Então, muito bom e até a próxima semana.